Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 12, Convivendo com os Outros. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, buscando o que Jesus nos prometeu, que é o batismo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja derramado sobre mim e os meus irmãos ao abrirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convivendo com os outros. E o verso áureo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Colossenses 4, 6. Nossa palavra deve ser sempre agradável, amável, edificante. Quando as pessoas vivem e trabalham juntas, enfrentam desafios. Diferenças de opinião podem gerar tensões e dar origens a discussões. Quanto mais próxima for a relação, mais importante é que todos se entendam. As relações mais próximas, naturalmente, são os familiares. Por isso, aquele que é cristão no lar, será cristão em qualquer lugar. O lar, às vezes, é chamado de empresa familiar, uma forma interessante de descrever como funciona o lar. Há semelhanças entre administrar um negócio e cuidar de um lar. Em ambos, deve haver consenso sobre valores, metas e objetivos. Todos devem se dar bem e fazer sua parte para que tudo funcione em harmonia. Os mesmos princípios se aplicam à igreja, que, na essência, é uma família ampliada. Na passagem desta semana, Paulo nos apresenta princípios para guiar a família cristã. Família esta que funciona de maneira diferente de um lar romano típico do tempo de Paulo. Além disso, ele oferece outros valores que se aplicam a diferentes relações sociais, tanto dentro de casa como fora. Meu querido irmão, o lar é o lugar onde Deus nos colocou para sermos aprendizes. Nunca vamos nos formar, porque no matrimônio, na relação entre marido e esposa, entre pais e filhos, nós estaremos sendo trabalhados por Deus. O lar é a oficina onde Deus trabalha no coração do marido, no caráter da esposa, dos filhos, aperfeiçoando-nos, corrigindo-nos, para que o nosso lar seja um pedacinho do céu aqui na terra. Aleluia! Na parte de domingo, marido e esposa. Várias instruções para o lar cristão aparecem no Novo Testamento. Isso você pode ver em Efésios capítulo 5. Aqui nós lemos, esta carta de Efésios também pertence a Paulo. E aqui no capítulo 5, verso 21 em diante, tem as orientações de Paulo sobre como deve funcionar um lar. O relacionamento entre marido e esposa. Verso 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E agora o verso 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Queridos, aqui em Efésios capítulo 5, versos 22 a 25, Paulo está dando os conselhos que também deu para a igreja de Colossos. Abrindo a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, você vai encontrar os mesmos conselhos escritos por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, leia comigo agora o capítulo 3 de Colossenses, vamos ver o verso 18 e 19. Aqui diz: esposas, cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido como convém ao Senhor. E maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Perceba que os conselhos são iguais. O que Paulo falou para a igreja de Éfeso, também falou para a igreja de Colosso. Aqui nós encontramos códigos domésticos que não impõem uma hierarquia rígida,
mas apresentam diretrizes, orientações que tornam as relações mais equilibradas e edificantes para todos. Portanto, meu querido irmão, aqui em Colossenses, que equilíbrio você percebe naquilo que Paulo escreveu? Medite um pouco no que Paulo escreveu aqui em Colossenses 3 e o verso 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como convém ao Senhor. Não é ser escrava, não é ser dominada, não é perder a personalidade, mas é servir como ao Senhor. Esta frase, como convém ao Senhor, estabelece o padrão. Você, esposa, se submete ao marido assim como a igreja se submete a Cristo. Mas Cristo respeita a individualidade de cada um. Cristo dá liberdade de escolha para cada membro da sua igreja. Portanto, o serviço do membro da igreja a Jesus Cristo é um serviço de amor, voluntariamente. Por isso aqui Paulo fala, cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido como convém ao Senhor. Na outra tradução diz, no Senhor. Queridos, e o verso 19, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. O machismo tem feito da vida da esposa uma amargura, porque muitos homens agem de forma machista, fazendo da esposa uma escrava, uma subserviente. Mas não é isso que Jesus está falando aqui. Queridos, alguns homens citam este verso que Paulo escreveu, esposas que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, e param aí. Mas observe a importante condição que Paulo acrescenta, como convém ao Senhor, no verso 18. No Novo Testamento, em momento algum, a Bíblia ensina que as mulheres devem se submeter a todos os homens, nem que a esposa seja subserviente, atendendo sem critério algum a todos os caprichos ou desejos do marido. A lealdade da esposa é primeiramente ao Senhor, por isso diz como ao Senhor, como convém ao Senhor. Primeiramente, a lealdade da esposa é para com Deus, depois para com o marido. A individualidade da esposa não deve ser apagada pelo marido, nem ele pode servir de consciência para a esposa. O amor de Cristo pela igreja, ao se entregar pela igreja, ilustra como o marido deve amar a esposa, conforme diz Efésios 5:25. Ele será fiel, não importa o custo, decidirá sempre o que for melhor para a esposa. Um amor assim torna mais fácil para a esposa obedecer ao mandamento de Deus de respeitar ao marido, conforme diz Efésios 5:33. Um casamento cristão saudável é caracterizado por reciprocidade, diálogo, cumplicidade e harmonia. Às vezes, quando decisões com implicações para toda a família precisam ser tomadas, pode ser apropriado incluir os filhos na discussão. Mas os pais nunca devem brigar e discutir na frente dos filhos. Após esse processo de diálogo entre pais e filhos, se o marido e a esposa não chegarem a um acordo, o caminho bíblico para a paz é que a esposa ceda ao julgamento do marido, desde que isso não viole a palavra de Deus. Portanto, as decisões devem ser feitas através do diálogo entre a esposa e o marido. Se chegarem a um comum acordo, aleluia, louvado seja Deus. Mas e se depois de dialogarem não chegarem a um acordo, então que deve prevalecer o julgamento do marido, desde que isso não viole um princípio da palavra de Deus. Igualmente, a maioria dos maridos, se não todos, pode se lembrar de momentos felizes em que seguiu os conselhos da esposa. As esposas são ótimas em conselhos. Elas têm uma intuição que Deus deu para elas, uma intuição que nós homens geralmente não temos. E ela deve ser ouvida também, consultada também, porque o casamento é uma parceria entre o homem e a esposa, onde eles se unem e se tornam uma só carne.
Quanto mais o marido e a esposa cooperarem um com o outro, mais feliz será o casamento. Portanto, meu querido irmão, eu peço que você medite mais uma vez naquilo que Paulo escreveu aqui em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, vamos ver então o verso 22 a 25. Esposas, que cada um de vocês se sujeites ao seu próprio marido como ao Senhor. Esta frase é importante, não é sem critério, não é uma servidão, uma escravidão sem critério algum. Mas, assim como a igreja se submete a Cristo, a esposa pode se submeter ao marido, porque o marido vai amá-la como Cristo amou a igreja e deu a própria vida pela igreja. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E aqui diz o verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Veja o paralelo, a submissão da igreja a Cristo, e Cristo respeita a individualidade de cada ovelha da sua igreja. Ele não exige, não impõe, mas deixa que cada ovelha do seu rebanho decida, exerça a sua individualidade e faça decisões usando o direito dado por Deus de liberdade de escolha. E agora vem a ordem de Deus para os maridos, o verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não há dificuldade nenhuma para uma esposa se submeter ao marido que a ama como Cristo amou a igreja. Como Cristo deu a própria vida pela igreja, assim o marido deve estar disposto a dar a própria vida pela esposa. Meu querido irmão, como podemos evitar usar os princípios lindos expressos por Deus aqui na Bíblia, nestes textos que acabamos de ler, e transformá-los em uma justificativa para praticar o mal? Lembre-se, na Bíblia não existe o machismo nem o feminismo. Na Bíblia, Deus une marido e esposa e eles se tornam uma só carne. Deus colocou o homem como cabeça, mas um cabeça que se espelha em Jesus Cristo. Um Jesus Cristo que ama a sua igreja e deu a vida por ela. Portanto, maridos, sejam representantes de Jesus no lar, amando a esposa, respeitando a sua individualidade. E diante disso, a esposa não terá nenhuma dificuldade para se submeter, para servir, para respeitar o marido. Que Deus faça do seu lar um pedacinho do céu na terra. Aleluia! Na parte de segunda-feira, pais e filhos. As crianças desempenham um papel essencial dentro da família. Eu costumo dizer que Deus nos deu filhos para nos educarem. Ao mesmo tempo que você, como pai e mãe, está educando seu filho, lembre-se que Deus está usando essas crianças para educarem e disciplinarem você, pai, você, mãe. No trato com as nossas crianças, nós estamos sendo ensinados no domínio próprio, na renúncia dos nossos desejos, porque como pais nós renunciamos a nós mesmos para servirmos a quem? Aos nossos filhos. As crianças desempenham um papel essencial dentro da família. Elas precisam saber que são amadas, são valorizadas como membros da família e cidadãs do reino celestial. O culto familiar é fundamental, de manhã e à noite. Pai, mãe e filhos devem se reunir, cantar louvores a Deus, estudar a Bíblia, estudar a lição da escola sabatina, a lição das crianças. O culto familiar é fundamental e deve ser regular, de manhã e à noite. Desde cedo, as crianças podem começar a ajudar com a limpeza da casa e outras responsabilidades. A mãe não é uma escrava. A mãe deve orientar os filhos na execução de pequenas tarefas dentro de casa, como lavar a louça, arrumar a cama, varrer a casa, limpar, enfim. As crianças precisam aprender a servir, aprender o asseio, a honestidade, a prestatividade.
O mais importante é que os filhos sigam o mandamento de Deus escrito através de Paulo. Ele disse: filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Colossenses 3:20. Esse mesmo conselho dado por Paulo aqui em Colossenses 3:20 também é dado por Paulo em Efésios, no capítulo 6 e o verso 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Não é somente a esposa que deve ser submissa ao marido no Senhor. Essa frase no Senhor também é usada quando fala dos filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Porque pode ser que um pai peça para o seu filho fazer coisas que sejam contrárias à palavra de Deus, quebrantando ou quebrando princípios da Bíblia. Nesse caso, o filho estaria desobrigado de obedecer ao pai, porque o pai está exigindo algo que vai contra a palavra de Deus. Por isso é importante dar muita atenção aqui ao texto de Efésios capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isto é justo. Portanto, meu querido irmão, nesses versos que vamos ler, quais princípios são apresentados para a criação, para a educação dos nossos filhos? Vamos iniciar com Deuteronômio, capítulo 6. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, e vamos ver então o verso 6 e 7. Aqui diz: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Aqui Deus está falando através de Moisés em Deuteronômio 6 e os versos 6 e 7, que é dever dos pais ensinarem os princípios de Deus aos seus filhos. Aqui diz claramente, o verso 4 e 5 diz: escute Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Nós como pais temos que ensinar que o Santo de Israel, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, é o único Senhor. E o verso 5, portanto ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Esses ensinamentos de Deus precisam ser ministrados pelos pais aos seus filhos. Como? Versos 6 e 7, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração e você as inculcará aos seus filhos. E delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se, no culto da manhã, no culto da noite. Queridos, aqui Deus está falando de uma forma muito clara do dever nosso como pais, na educação dos nossos filhos, no caminho de Deus. E lemos também em Provérbios capítulo 1 e o verso 8. Aqui diz: meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Mais um conselho bíblico: filhos, obedeçam ao pai, obedeçam à mãe. E ainda em Provérbios 22, vamos ver Provérbios 22 e o verso 6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Quem deve ensinar a criança? O pai e a mãe. O pai e a mãe estão no lugar de Deus diante dos filhos e devem ensiná-los no caminho do Senhor. E então, em Mateus 19, verso 14. Mateus capítulo 19 e o verso 14. Aqui diz, verso 13 a 15. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, pois dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus fez questão de abençoar
as crianças, receber as crianças nos seus braços, abençoá-las. Queridos, assim como estas mães traziam seus filhos, suas crianças, até Jesus, para serem abençoadas, para serem curadas, assim nós também deveremos levar nossas crianças até Jesus. No culto da manhã, no culto da noite, que no seu lar sejam ouvidos hinos de louvor a Deus. Quando bem orientados para o Senhor por meio do ensino e exemplo, os filhos se tornam uma bênção para a família, a igreja e a sociedade. A instrução de Paulo para os pais, assim como para os maridos e esposas, é equilibrada e recíproca. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Colossenses 3, 21. Não somente os filhos devem ser submissos e obedientes aos pais, mas o dever dos pais, aqui diz, não irritem os seus filhos, não provoquem os seus filhos, não provoque a ira dos seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. A maneira como os pais, especialmente o pai, interage com os filhos e os disciplinam tem um grande impacto na formação espiritual deles, porque o pai está no lugar de Deus diante dos filhos. É muito difícil a criança separar o pai da terra e o pai do céu. Portanto, você como pai está representando o Deus Pai. Portanto, haja com amor, com bondade, com cortesia. Estudos mostram que quando ambos os pais frequentam a igreja, ou seja, o marido e a esposa frequentam a mesma igreja, uma porcentagem maior dos filhos também permanece fiel na igreja, ao contrário do que acontece quando apenas um dos pais o faz. Quando o marido e a esposa puxam para o lado contrário, um guarda o domingo, outro guarda o sábado. Como fica a cabeça da criança? Fica confusa. Mas quando o pai e a mãe, ambos são guardadores dos mandamentos de Deus, e então ambos vão para a mesma igreja e observam e guardam o mesmo dia, o santo sábado do Senhor. Isso é um exemplo forte, convincente para os filhos. O mais surpreendente é que a presença constante do pai na igreja, mais do que o da mãe, tem um impacto ainda maior, fazendo com que mais filhos continuem na igreja na vida adulta. O papel do pai, portanto, na formação espiritual dos filhos é fundamental e não pode ser negligenciado. É crucial que os pais assumam esse papel com muita seriedade. Infelizmente, nem todos os pais são bons exemplos para os seus filhos. O conhecimento de Deus, como nosso Pai, pode ajudar a trazer cura para os filhos. Mas quando o pai é ruim, quando o pai é bruto, quando o pai é rude, quando o pai é carrasco, então a imagem que se forma na mente da criança do Pai Celestial é deturpada. Queridos, Satanás quer apresentar diante dos nossos filhos a imagem de um Deus, o conceito de um Deus ruim, carrasco, que castiga. Mas Deus quer que você represente diante dos seus filhos um Deus de amor, de misericórdia, de perdão, um Deus que perdoa quando nós erramos. As crianças erram muito, como nós adultos também. E elas precisam entender que Deus é amor, Deus é perdão. E isso quem vai ensinar para as crianças? São os pais. Eles estão no lugar de Deus diante dos filhos. Que Deus te ajude, meu irmão e minha irmã, para serem representantes de Deus dentro do lar. Aleluia! Na parte de terça-feira, relações de trabalho. Leia Colossenses agora. Colossenses capítulo 3 e os versos 22 a 25. Aqui diz, servos. Aqui está falando servos. No tempo em que a Bíblia foi escrita, existiam escravos. Hoje não existem escravos, mas existem empregados, existem trabalhadores, existem funcionários. E essa expressão servos se aplica também para os empregados, para os funcionários, para os trabalhadores. Portanto, de servos, ou seja, empregados, trabalhadores, obedeçam em tudo aos seus senhores, aos seus patrões. Aqui na terra,
não servindo apenas quando estão sendo vigiados, mas visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas. Trabalhem como trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Sejam honestos, sejam trabalhadores, sejam verdadeiros. Trabalhem diante dos olhos do patrão, mas trabalhem também fielmente à distância, quando não estão sendo vigiados. E aqui diz o verso 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. O empregado, aquele que trabalha, deve saber que Deus está vendo e que no tempo certo Deus dará a recompensa para cada fiel trabalhador. E termina dizendo, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É a Jesus que você está servindo. Um fiel trabalhador dá um fiel testemunho do amor que ele tem para com Deus. Meu querido irmão, o testemunho fala muito mais alto do que palavras. O seu fiel trabalho sendo desempenhado com fidelidade, com excelência, é um grande testemunho para atrair o patrão, para atrair o empresário para Jesus Cristo. E o verso 25 diz, e quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Meu querido irmão, hoje algumas pessoas mencionam a escravidão para alegar que a Bíblia é ultrapassada. No entanto, elas não consideram os contextos históricos de Israel no Antigo Testamento e o contexto da igreja no Novo Testamento. Os seres humanos foram criados à imagem de Deus e, portanto, são seres livres. A lei mosaica proibia manter um compatriota como escravo perpetuamente. A lei estabelecia 6 anos de serviço, porque no 7º ano ele seria liberado, livre. A escravidão mencionada na Bíblia, embora repugnante para a nossa visão moderna, normalmente não se assemelha a práticas cruéis da escravidão no mundo ocidental, que foram um flagelo e um crime contra a humanidade. Nos tempos do Novo Testamento, a igreja atuava numa sociedade regida pela lei de Roma, que permitia que os senhores tivessem escravos. Porém, ao contrário das formas modernas de escravidão, a lei romana concedia aos escravos direitos e oportunidades consideráveis. E tentar derrubar essa prática poderia constituir uma ameaça ao avanço do Evangelho. De fato, dentro da igreja, ao contrário do que acontecia na maior parte do Império Romano, a primeira obrigação do escravo era para com Deus. E seus senhores eram instruídos a tratar os seus escravos de forma justa, sabendo também que tinham um Senhor no céu. É isso exatamente o que está escrito aqui em Colossenses capítulo 4 e o verso 1. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Um Senhor no céu que está vendo como você trata o seu empregado. Portanto, faça-o de forma justa, misericordiosa. Queridos, a Bíblia deixa esta orientação para patrões e para empregados, para pais e para filhos. Paulo, quando escreveu a sua carta a Filemon, Filemon era um senhor que tinha escravos, e um dos escravos mencionado na Bíblia era Onésimo. E Paulo orientou Filemon a não tratar Onésimo como um escravo, mas como seu próprio irmão. Por quê? Onésimo abraçou a Jesus como Salvador e Filemon também abraçou a Jesus como Salvador. E então Filemon deveria tratar Onésimo não como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus. Na verdade, tanto no Antigo como no Novo Testamento, os crentes são chamados de escravos, de servos de Deus. Nós somos servos de Deus. É bom ser servo de Deus, porque Ele respeita a nossa liberdade de escolha. Ele nos trata com amor e com carinho, com bondade, com misericórdia.
As passagens que nós lemos aqui em Colossenses 3, 22 a 25 e o capítulo 4, verso 1, se aplicam aos seus relacionamentos hoje no trabalho. Lembre-se que estes princípios aqui são aplicados hoje no seu trabalho, na sua empresa. Como tais princípios podem ser úteis hoje para você como empregado, para você como patrão, seja como chefe ou seja como empregado? Nós devemos obedecer os princípios da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, querido patrão, que Deus te abençoe, querido empregado, que nós, que somos irmãos em Cristo, sejamos guiados pelo Espírito Santo, porque temos o mesmo Deus e que no tempo certo dará a recompensa ao empregado fiel e ao patrão honesto e misericordioso. Aleluia! Na parte de quarta-feira, orando uns pelos outros. Leia agora comigo Colossenses capítulo 4 e os versos 2 a 4. Continuem a orar. Não é orar de vez em quando, é orar sempre, não parar de orar. Continuem a orar, diz Paulo, vigiando em oração. Vigiar é orar sempre, não pestanejar. Vigiar em oração, com ação de graças, aprendendo a agradecer antes de receber. Agradecer pela cura antes de sentir a cura. Louvar a Deus pelo perdão antes de sentir o perdão. Isto é orar com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Paulo pede oração por si mesmo, pelo seu ministério, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo pediu oração por ele e para que as portas fossem abertas para ele pregar o Evangelho. Paulo era um evangelista, dia e noite. A pessoa que passava na frente dele ouvia falar de Jesus Cristo. Ele testemunhava de Jesus. Queridos, faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não daria se não pedíssemos assim. Deus colocou à sua disposição a oração, a intercessão, e Deus vai nos dar muitas bênçãos que não seriam concedidas se não fosse através da oração. Quando você está orando, intercedendo por alguém, você está abrindo canais entre o céu e aquela pessoa. Deus colocou uma lei para si mesmo. Deus colocou uma lei para si mesmo no sentido de que Ele se propõe a atuar na terra através de seres humanos. Deus tem seus agentes na terra. E os remanescentes filhos de Deus na terra são os agentes, são os representantes. Deus quer agir através dos seres humanos. Deus, quando quer salvar alguém, convence você de ir até a casa daquela pessoa, oferecer o estudo da Bíblia. Queridos, Deus entra nas casas por seu intermédio. Deus abre a palavra divina diante delas por seu intermédio. O Espírito Santo nos usa como sendo as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a boca de Jesus falando do amor de Deus. Portanto, meu querido irmão, Deus apresenta a oração e principalmente a intercessão como caminhos para atuar e para transformar, mudar o curso da vida das pessoas. Observe como Paulo descreveu uma oração de fé. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Colossenses 4:2. Ele nos diz para orar em todo o tempo. Efésios 6:18. E sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Mais impressionante ainda, mesmo que não saibamos orar como convém, é que o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26. Você e eu, muitas vezes não sabemos orar como convém, mas oramos e o Espírito Santo intercede em nós com gemidos inexprimíveis. A oração que sai da sua boca não chega exatamente da mesma forma diante de Deus.
ela é transformada, ela é impregnada pelo incenso dos méritos de Jesus Cristo para chegar até diante do Pai. Leia novamente Colossenses capítulo 4, verso 3, quando Paulo diz assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, uma porta para a evangelização. Queridos, quando lemos as cartas de Paulo ou seus discursos no livro de Atos dos Apóstolos, podemos imaginar que ele, Paulo, era sempre eloquente, sem nunca duvidar do que deveria dizer. No entanto, ele pedia orações para poder transmitir essas mensagens com a devida clareza, como ele disse aqui em Colossenses 4:4. Paulo tinha consciência de que o dever e a missão dele era pregar. Por isso ele pediu oração para que as portas se abrissem para ele pregar o Evangelho, indicando a necessidade divina do trabalho de proclamar o Evangelho. Paulo reconhecia a importância de levar essa mensagem aos mais altos níveis do governo romano, incluindo a casa de César. Para orar, não é necessário você estar sempre prostrado, ajoelhado. Você pode orar dentro do carro, você pode orar e deve orar caminhando pelas ruas. Cultivemos o hábito de falar com o Salvador quando a sós, quando estamos caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários. Quando você estiver a sós, quando você estiver num ambiente de privacidade, a melhor posição para orar é ajoelhado. Mas, fora destas circunstâncias, você pode orar caminhando pelas ruas ou dirigindo o seu carro. Meu querido irmão, que o nosso coração se eleve continuamente em silêncio, pedindo auxílio, pedindo luz, pedindo força, conhecimento, que cada respiração seja uma oração. Decore, memorize esta frase, que cada respiração sua e minha seja uma oração. Aleluia! Na parte de quinta-feira, sábios no modo de agir. Qual é a verdade mais importante que nós cristãos sabemos? Qual é a principal verdade do cristianismo? É o fato de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que por meio da fé em Jesus podemos ter vida eterna, perdão dos nossos pecados. Esta é uma verdade que nunca poderíamos descobrir sozinhos. Em vez disso, ela teve que ser contada, revelada a nós. E essa verdade nos foi revelada na palavra de Deus. Este é um mistério do qual Paulo tanto fala, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus subiu ao céu, que Jesus vai voltar nos buscar. O mistério da piedade revelado na vida de Jesus é o plano da salvação. Há uma grande quantidade de verdade, conhecimento e sabedoria que nunca teríamos se não fosse pelo que Deus nos revelou em sua palavra. Deus se deu a conhecer em sua palavra, mas esse conhecimento e sabedoria não nos foram dados apenas como informação. Ao contrário, devemos viver em nossa vida essa verdade, esse conhecimento e essa sabedoria. Leia Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, os versos 5 e 6. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Sejam sábios no modo de agir, na conduta, no comportamento, no estilo de vida, para com os que são fora da igreja, para com os não cristãos. Como é que você vai influenciar as pessoas para seguirem a Jesus? Pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, pelo seu falar, pela sua linguagem, pelo seu vestuário, pelo seu alimento, pelo dia que você guarda, que desperta a atenção das pessoas, que perguntam: por que você está indo à igreja hoje? Ah, porque hoje é sábado. Porque o mandamento de Deus em Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11, e o quarto mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Portanto, nós guardamos o sábado, porque este é um mandamento de Deus. Nós deveremos ser sábios no modo de agir com os que são de fora
e aproveitar bem o tempo, remir o tempo, não esbanjar o tempo, não matar o tempo. Deus nos deu 6 dias de 24 horas que são nossos, esses 6 dias. Nós deveremos dedicar 8 horas para o sono, deitando cedo e acordando cedo. E deveremos dedicar tempo para o trabalho, para o ganhar o pão de cada dia, mas nós deveremos dedicar tempo principalmente para o culto da manhã, para o culto da noite com a nossa família. Aproveitar o tempo, não esbanjar o tempo na frente da televisão, não esbanjar o tempo assistindo coisas que não edificam, meu querido irmão. Isso significa remir o tempo. Aproveitar bem o tempo, que Deus vai pedir conta do nosso tempo. 6 dias de 24 horas são nossos, mas o 7º dia, as 24 horas são santas ao Senhor. E não deveríamos fazer planos para nós mesmos para o 7º dia da semana, porque as 24 horas do sábado são santas ao Senhor. O pôr do sol da sexta até o pôr do sol de sábado são 24 horas servindo ao Senhor com alegria. Por isso que Isaías 58 diz, Isaías 58, o verso 13, abra sua Bíblia. Aqui diz: se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos. Sábado não é dia de você seguir os seus próprios caminhos, de casa para o trabalho, o que você faz durante 6 dias da semana. Sábado é o dia de você seguir um caminho diferente, de casa para a igreja. Por isso diz assim: se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Meu querido irmão, o que Paulo está dizendo em Colossenses capítulo 4, verso 5, é que nós devemos dar um fiel testemunho de que amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Sejam sábios no modo de agir com os que estão de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. A nossa linguagem deve ser santificada. Nossa boca deve falar palavras edificantes. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal. Palavras que honram a Deus, para que saibam como devem responder a cada um. Meu querido irmão, infelizmente, nós cristãos às vezes somos tudo menos cristãos. E quando nós somos cristãos desbotados, descoloridos, quando nós somos cristãos que não amam a Jesus Cristo e não dão um fiel testemunho, então nós afastamos as pessoas de Deus. Paulo, citando o profeta Isaías, indicou que crentes podem afastar os descrentes. Paulo escreveu: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Romanos 2, 24. Em Romanos 2, 24, Paulo está citando Isaías 52, verso 5. Você foi colocado na terra, meu irmão, para ser um cheiro de vida para a vida, para dar um bom testemunho do bom perfume de Cristo. Mas não seja um cheiro de morte para a morte, dando um péssimo testemunho. Não seja um laodiceano morno, comprometido com o mundo. Seja um remanescente fiel, batizado pelo Espírito Santo. A maneira como nós agimos em relação aos outros, especialmente aos que não compartilham da nossa fé, faz toda a diferença. Um lar cristão, um grupo de jovens reunidos para fazer a oração, as pequenas gentilezas e um espírito calmo e um espírito paciente falam muito para aqueles que nos observam, tentando perceber se a nossa profissão de fé é autêntica ou não. Queridos, em Colossenses 4:6, Paulo diz que as palavras que nós falamos
devem ser palavras agradáveis. Isso é mais do que simplesmente ser gentil ou educado. É comunicar com as palavras a graça de Deus por meio da atuação do Espírito Santo. Por isso, Paulo diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal. Em vez de trazer um tom agressivo na nossa linguagem, nossas palavras precisam ser apropriadas e agradáveis para aqueles a quem nos dirigimos, para que saibam como devem responder a cada um. Só o Espírito Santo pode nos dar as palavras certas, no momento certo, com o propósito certo e preparar o coração dos ouvintes para a mensagem que devemos compartilhar. Reflita um pouco sobre as suas palavras, sobre as suas ações e o seu comportamento. Que mensagem você e eu estamos transmitindo para o mundo através das nossas palavras, através do nosso comportamento, através do nosso estilo de vida? Lembre-se do que Gandhi falou? Gandhi disse: eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Infelizmente, Gandhi conheceu muitos cristãos que não eram verdadeiramente cristãos, deram um péssimo testemunho. E ele, embora admirasse Jesus Cristo, ele disse: eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Portanto, meu querido irmão e irmã, o nosso dever é ser o rosto de Jesus para alguém. Seja Jesus para alguém. Isso é cristianismo. É mostrar Jesus para o mundo. O mundo se torna um lugar melhor por causa de Jesus e dos cristãos que emprestam seu rosto para Jesus. O mundo precisa ver que existem vantagens em seguir a Jesus. O mundo necessita ver hoje, nos cristãos, uma evidência do poder do cristianismo. Isso está escrito no livro Obreiros Evangélicos, página 29. O mundo quer ver em você as vantagens do cristianismo sobre o mundanismo. E no livro Desejado de Todas as Nações, página 615, nós lemos: Cristo pousa para ser retratado em cada discípulo. Você contempla Jesus e assimila Jesus e reproduz Jesus na sua vida. Aonde quer que formos, devemos levar conosco Jesus e revelar aos outros quão precioso é o nosso Salvador. Desejado de Todas as Nações, página 108. E ainda lemos em Conselhos para Pais, Professores e Estudantes, na página 291 e 292. Veja o conselho de Deus. O Senhor deseja que o seu povo manifeste pela vida que vive a vantagem do cristianismo sobre o mundanismo. Com anelante desejo, Cristo aguarda ver a si mesmo manifestado em sua igreja. Cristo quer ser manifestado na sua vida. Seja um Jesus para alguém. Empreste o seu rosto para Jesus. Use as suas mãos para dar continuidade às boas ações de bondade, de misericórdia de Jesus Cristo. Que todos possam ver em você e em mim Jesus. É para isso que nós precisamos do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo nos torne fiéis representantes de Jesus. O Espírito Santo quer dar para você, meu irmão, minha irmã, a mente de Jesus, a santidade de Jesus. E é para isso que nós vamos orar. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, o mundo precisa hoje aquilo que era necessário há 2000 anos atrás. A revelação de Jesus Cristo. A revelação do amor de Deus. Que o Senhor nos use, Pai querido. Nos use como instrumentos nas tuas mãos. Que os nossos lares sejam um pedacinho do céu aqui na terra. Lares onde Jesus é honrado de manhã e à noite. Lares onde o amor de Deus é revelado no relacionamento de marido e esposa, de pais e filhos. E como patrões ou como empregados, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo